O que é um relatório multiprofissional? Você e sua equipe estão precisando escrever um e não sabem muito bem por onde começar, o que colocar, o que não colocar, como separar, inclusive, quais são as partes de cada um dos profissionais que estão elaborando esse documento? Eu vou te contar então o que é um relatório psicológico, qual é a estrutura, o que precisa ter de fato dentro desse documento e vou te apresentar inclusive uma estrutura como um modelo, um exemplo aí para você e para sua equipe utilizarem na hora de elaborar esse relatório multiprofissional. Vamos lá? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima e esse é o canal Descomplicando a Psicologia. Tem alguns vídeos que eu tenho feito por aqui sobre a elaboração dos documentos psicológicos e eu resolvi separar em duas partes, o relatório psicológico individual e nesse vídeo eu vou falar então sobre o relatório multiprofissional. Para poder te explicar exatamente como é a forma correta de fazer isso, eu estou me baseando na Resolução 06 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia. E vamos lá, mãos à obra, né? Começando, o que de fato é esse documento? Segundo a resolução, nós temos aqui a seguinte definição. O relatório multiprofissional é resultante de uma atuação da psicóloga ou do psicólogo em um contexto multiprofissional, ou seja, dentro de uma equipe com outros profissionais, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profissional dos envolvidos. A psicóloga ou psicólogo deve observar as mesmas características do relatório psicológico nos termos do artigo 11. Eu já fiz o recorte exato aqui para adiantar para nós o que está falando de fato no artigo 11. Fala o seguinte: o relatório psicológico consiste em um documento que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e sociais da pessoa que está sendo elaborada ali aquele documento, grupo ou instituição atendida, podendo também ter um caráter informativo. Visa comunicar a atuação profissional da psicóloga, né, e aí no relatório multiprofissional dos outros profissionais também, em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações ou encaminhamentos e intervenções pertinentes à situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir um diagnóstico psicológico. E aqui tem mais algumas outras características, que é uma peça de natureza e valor técnico e científico, devendo conter uma narrativa detalhada e didática, com precisão e harmonia, considerando o código de ética profissional do psicólogo. Ou seja, aqui a gente já consegue compreender que a gente está falando de um documento informativo que tem um caráter científico e técnico, mas a diferença é que a gente está incluindo então a atuação, né, de outros profissionais. Então, como é que a gente vai gerenciar todas essas informações? Olha o que a resolução também fala. As informações para o cumprimento dos objetivos da atuação multiprofissional devem ser registradas no relatório, em conformidade com o que institui o Código de Ética Profissional do Psicólogo em relação ao sigilo. Ou seja, mesmo que você, sendo psicólogo ou psicólogo, talvez até responsável pela elaboração do documento, você não vai quebrar questões de sigilo, de ética, trazendo informações que de alguma maneira fazem uma exposição do paciente, independente do contexto em que isso está acontecendo, pelo fato de ter outros profissionais, muitas vezes da saúde, envolvidos. A gente continua cuidando do sigilo na hora de escrever as informações. Tá, mas Deise, qual é a estrutura? Como é que a gente vai organizar, então, todas essas informações considerando outros profissionais? Mas Deise, qual é a estrutura de um relatório multiprofissional? Vamos lá. A estrutura, baseada também na Resolução 06 de 2019, começa com a identificação. Então temos título, relatório multiprofissional, depois o nome da pessoa ou a instituição atendida, identificação do nome completo ou do nome social completo e, quando necessário, outras informações sociodemográficas.
Depois, o nome do solicitante, identificação de quem solicitou esse documento, especificando se a solicitação foi realizada inclusive pelo Poder Judiciário, por empresas, instituições públicas ou privadas, ou até mesmo pela própria pessoa, pelo próprio usuário do processo de trabalho ou por outros interessados. Depois, ainda na identificação, qual é a finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido? Gente, e aqui um detalhe, quando a gente vai começar a fazer qualquer documento psicológico, inclusive o relatório multiprofissional, a gente precisa ter duas coisas bem claras antes de começar a escrever. Quem está solicitando e por que está solicitando? Qual pergunta deve ser respondida durante a elaboração do documento? Porque se a gente não tem isso muito claro, é muito difícil elaborar e não vai sair, sabe? Não vai rolar a gente conseguir elaborar esse documento. Então, antes de chegar para escrever, tenha muito claro para quem eu estou escrevendo. Isso vai determinar, inclusive, a linguagem que você vai escrever. Vai ser uma linguagem mais técnica? Não, eu não posso pesar muito a mão em termos técnicos, porque quem vai ler não tem uma formação tanto na psicologia ou em outra área da saúde. Então, a gente fala de uma outra linguagem. Então, é muito importante, antes de começar a elaborar, entender para quem é e o que é a demanda, qual é a pergunta que a gente vai responder ao longo de todo esse documento, certo? Então aqui no primeiro tópico de identificação você já escreve ali, finalidade, descrição da razão ou motivo do pedido. Depois, aqui começa a diferença por ser um relatório multiprofissional, nome das autoras ou dos autores, identificação do nome completo ou nome social completo das profissionais responsáveis pela construção do documento, com indicação da sua categoria profissional e o respectivo registro em órgãos de classe quando houver. Ou seja, se vocês estiverem fazendo esse documento com profissionais da área da saúde que são registrados em outros conselhos, vocês precisam colocar, por exemplo, o nosso é o CRP, aí na nutrição eu sei que tem outro registro, na fisioterapia tem outro registro, então vocês vão colocar ali o nominho e o registro de cada uma dessas profissionais, certo? Depois a gente vai para a descrição da demanda, segundo tópico do relatório. Descrição da demanda. Neste item, a psicóloga, autora do documento que a gente está considerando aqui, que ela é autora, né? Deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de um trabalho multiprofissional, indicando quem forneceu as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. A descrição da demanda constitui um requisito indispensável e deverá apresentar o raciocínio técnico e científico que justificará procedimentos utilizados pela psicóloga ou pela equipe multiprofissional. Ou seja, aqui na descrição da demanda, imaginem que a introdução de um texto. Quem está lendo esse documento vai entender, antes das informações mais detalhadas que vêm depois, quem é essa pessoa, por que essa pessoa está passando por um tratamento com essa equipe, qual é o objetivo da equipe, o que a equipe tem trabalhado. Então, por exemplo, é um caso de reabilitação, estamos trabalhando a reabilitação desse paciente porque ele teve reabilitação, por exemplo, neuropsicológica, porque esse paciente teve um AVC. Então pronto, o solicitante teve um AVC no dia tal, então veio para a equipe multidisciplinar, onde está sendo trabalhada a reabilitação neuropsicológica, com tais profissionais que atuam com os objetivos tal, tal e tal. Então é uma introdução do que estamos falando. Imaginem que você está sintonizando ali na rádio e acabando de entender o que é isso, que programa é esse que está passando. Acho que é uma analogia mais didática. Então pensem na descrição da demanda como uma grande e boa introdução ao que vem mais para frente, certo? Depois nós temos o procedimento. Devem ser apresentados o raciocínio técnico e científico que justifica o processo de trabalho realizado pela psicóloga ou pela equipe multiprofissional e todos os procedimentos realizados pela psicóloga, especificando o referencial teórico que fundamentou suas análises e interpretações. A descrição dos procedimentos e ou as técnicas privativas da psicologia
deve vir separada das descritas pelos demais profissionais. Logo depois que eu acabar de falar da estrutura, eu vou mostrar um exemplo para vocês de como é que isso pode ser escrito. Então, por exemplo, procedimento. Aí você coloca psicóloga. Você fala o procedimento que você, enquanto profissional da psicologia, está realizando. É uma avaliação psicológica? Quais são os instrumentos? Tem uma entrevista? Tem uma intervenção? Está baseada em quais conceitos da psicologia? Conceitos teóricos mesmo. E aí você vai justificando. Olha, eu estou trabalhando isso e segundo o fulano de tal, você pode encontrar um artigo científico, né, que vai justificando aí. Esse conceito é entendido como tal coisa, por exemplo, a reabilitação neuropsicológica que eu comecei a dar o exemplo aqui. O que é a reabilitação? Coloque uma definição, vá trazendo e embasando todos os seus procedimentos aí de acordo com o conceito científico, certo? Depois disso, você vai pedir para que os outros profissionais também coloquem ali, e não precisa ser algo muito detalhado, tá? Pode ser só, estou trabalhando, né, por exemplo, um profissional da fisioterapia, estou trabalhando a recuperação disso, disso e disso, que segundo, né, a técnica tal, que eu estou utilizando, essa lesão, tal. Então, cada profissional vai justificar o procedimento e o conceito técnico e científico que está sendo trabalhado com aquele paciente. Depois, nós vamos para o terceiro ponto do relatório multiprofissional, que é a análise. Na análise, orienta-se que cada profissional faça a sua análise separadamente, identificando com o subtítulo o nome e a categoria profissional. O relatório multiprofissional não isenta a psicóloga ou psicólogo de realizar o registro documental conforme a Resolução 01 de 2009 e outras que venham a alterá-la ou substituí-la. Do que a gente está falando aqui? Que você pode, enquanto psicólogo, colocar ali na sua descrição da análise alguns aspectos mais do que está sendo trabalhado, cuidando do sigilo, mas trazendo sim uma análise de, olha, como é que eu entendo que esse paciente está se desenvolvendo? Em que momento estamos do processo? O que, sabe, bem assim, uma análise técnica mesmo do caso. Aí a gente sai da descrição de tudo, da introdução de tudo, e é o momento onde você de fato pode aprofundar em qual é a sua percepção daquele caso. E aí você escreve ali, né, baseando tudo numa questão ética, mas você desenvolve esse processo. Assim como os outros profissionais podem escrever ali um textinho, um parágrafo, enfim, de qual é a sua análise, qual é a sua percepção deste momento daquele paciente. Ou, se vocês já estão fazendo um relatório de um processo que vocês estão encerrando, qual é a conclusão desse tratamento a partir de cada um dos profissionais. Então é um momento onde de fato a gente tem mais liberdade de aprofundar sobre os temas que a gente entende que são pertinentes para aquele caso. Então, até assim um detalhe, né? Vocês estão percebendo que conforme o documento vai sendo construído, a gente tem uma graduação de informações. Então a gente começa sutilmente identificando, depois já dá uma aprofundadinha como se fosse um funil e conta o procedimento. Depois na análise a gente já pode ir mais a fundo, onde a gente de fato traz as questões mais aprofundadas mesmo daquele caso. Depois disso, depois que a gente apresentou essa análise, a gente já vai para a conclusão, né? Também organizando separadamente o que cada profissional apresenta de conclusão. Então, a conclusão do relatório multiprofissional pode ser realizada em conjunto, principalmente nos casos em que se trate de um processo de trabalho interdisciplinar. A psicóloga deve elaborar a conclusão a partir do relatado na análise, considerando a natureza dinâmica e não cristalizada do seu objeto de estudo, podendo constar encaminhamento, orientação e sugestão de continuidade do atendimento ou acolhimento. Gente, aqui, o que eu sugiro que vocês, enquanto equipe, façam? Até o momento da conclusão, dá para um profissional, por exemplo, o psicólogo, ir organizando essas informações e colocando ali no documento.
Mas para concluir um relatório multiprofissional, eu sugiro que vocês marquem, né, um encontro, uma reunião e conversem sobre o que nós todos concluímos sobre esse caso. Antes de pensar em escrever, mas qual é a conclusão da equipe? Tem pontos divergentes entre alguns profissionais ou outros? Não, todo mundo está pensando numa mesma linha? Como incluir em um texto os principais pontos? Decidam isso juntos em uma reunião, sabe? O que é inegociável para a equipe que apareça na conclusão desse documento? O que é negociável, né? Que é uma questão muito mais da gestão ali, na organização dessa reunião. Então, vocês vão listar mesmo nessa reunião quais são os pontos principais que devem ir para a conclusão deste documento. E depois um profissional, aqui no caso eu estou falando da psicóloga ou do psicólogo que assumiu esse papel de organizar, né, e de escrever esse documento, coloca ali os principais pontos em formato de texto. Né? Então vai listando mesmo, colocando ali, mas por que eu sugiro uma reunião para que vocês pensem pelo menos na conclusão aí juntos? Porque isso vai de alguma maneira proteger toda a equipe, porque no final o documento ele vai estar representando toda a equipe, não vai estar representando só o profissional que escreveu, né? Então vocês se respaldam, vocês se protegem e inclusive é muito maior a chance de conseguir atingir o objetivo da demanda desse documento se vocês tiverem aí um tempinho, né, para conseguir discutir o que é a conclusão sobre esse caso. Eu sei que no dia a dia é muito corrido e às vezes as reuniões têm uma pauta gigantesca, né? Várias pautas aí a serem trabalhadas, mas a elaboração de documento ela não é algo simples pelo fato de que isso expõe de alguma maneira todos os profissionais, todos os documentos, registros que nós temos enquanto equipe. Então, tirem um tempinho da reunião para pelo menos bater o martelo ali na conclusão do documento, tá? Até porque o profissional que assume para fazer esse documento geralmente fica mais preocupado, fica um tanto quanto até ansioso, porque sabe que está ali levando o nome de toda a equipe na hora de entregar, né, esse documento. Então olhem, de fato, enquanto equipe, assistam talvez o vídeo, compartilhe com a equipe para que vocês tenham um respaldo e de fato elaborem isso em equipe, certo? Acho que é até uma proteção profissional mesmo, porque o nome de todo mundo está envolvido. Bom, ainda sobre a conclusão, o documento deve ser encerrado com a indicação do local, data de emissão, carimbo em que conste o nome completo ou nome social completo dos profissionais, então vai ter um lugarzinho para cada profissional assinar e carimbar, e os números de inscrições na sua categoria profissional, com todas as laudas numeradas, rubricadas da primeira até a penúltima lauda, a assinatura do psicólogo na última página, se for o responsável, né, por ter elaborado o documento. Então todo mundo vai e faz uma rubricazinha pequenininha ali no cantinho de cada página de que todo mundo leu, concordou, né, e tá aí de acordo para entregar esse documento. É facultado ao psicólogo destacar ao final do relatório multiprofissional que este não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, que possui um caráter sigiloso e que se trata de um documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório multiprofissional por parte da pessoa, grupo ou instituição após a sua entrega em entrevista devolutiva. Gente, escrever isso numa observação pequenininha no final do documento, eu sempre sugiro, para quem já viu outros vídeos aqui no canal, que a gente coloque isso em todos os documentos. E por isso, eu falei no meio do vídeo, a importância da gente ter muito claro qual que é a finalidade. Por quê? Você escreve lá, a finalidade desse documento é para X. Então, o documento só pode ser utilizado para X. Por que eu tô falando disso, né? Eu tenho um amigo meu que sempre fala assim, se tem uma plaquinha ali de lembrete é porque tem história, né? Então, é muito importante porque já existiram e existem muitos casos em que a pessoa que solicitou, às vezes tem outras intenções com esse documento e fala para nós, enquanto vamos elaborar,
que a finalidade é X e depois pega esse documento e tenta levar para usar com Y intenção. Então, quando a gente coloca no final do documento, escrito mesmo, de uma forma clara, que esse documento só pode ser utilizado para aquela finalidade e que nós não nos responsabilizamos por qualquer uso, além disso, a gente se protege, né? Porque senão depois pode, enfim, acontecer tanta coisa depois que a gente entrega esse papel na mão de alguém que a gente não sabe, tá totalmente fora do nosso controle. Então, é um cuidado aí, tanto ético, né, quanto moral, de escrever isso no documento, mas é uma proteção também, né, com a gente enquanto profissional, enquanto equipe. Bom, e aí, então aqui apresentei toda a estrutura. Agora eu vou mostrar rapidamente para vocês um exemplo de como é que eu escreveria, né, se fosse eu ali a responsável por este documento. E aí eu também queria deixar aqui, que eu tenho feito isso em todos os vídeos de documentos, que eu deixei já num valor bem simbólico. Se vocês estiverem com pressa, você pode adquirir aqui essa estrutura que é editável. Vocês vão baixar e vão colocando as informações da equipe e vão entregar. Se você tiver com pressa, se você não tiver com pressa, tudo que eu tô te falando aqui nesse vídeo já vai te dar repertório para poder elaborar esse documento. Mas se você se sentir mais segura, enfim, e preferir, tem essa estrutura, tá aqui na legendinha, tá, do vídeo, o link para você adquirir no valor simbólico, então, o relatório. Inclusive, eu deixei um combo que já vai o relatório psicológico e o multiprofissional juntos, então você adquire esse modelo editável dos dois. Certo? Vou te dar aqui então um exemplo de como é que eu colocaria todas essas informações escritas. Então aqui, relatório multiprofissional, a identificação, o nome, a idade, RG, CPF, né? Cidade em que reside, nome do solicitante, finalidade, profissional responsável e aí você coloca também dos outros profissionais. No modelinho que eu deixei disponível para vocês adquirirem, eu de fato simulei um caso ali fictício, onde eu tinha que escrever enquanto equipe, né? Fui simulando os outros profissionais, então é bem legal se vocês quiserem adquirir. Depois, descrição da demanda. Avaliação multiprofissional solicitada pelo fulano de tal para auxiliar em decisões relacionadas a tal coisa. Fornecimento de informações técnicas, análises e recomendações sobre aspectos X, né, que é do que a pessoa solicitou, a fim de subsidiar o entendimento das necessidades e capacidades tais. Procedimento. A investigação foi realizada por uma equipe multiprofissional composta por uma psicóloga e outros profissionais, cada um contribuindo com suas respectivas áreas de expertise. Psicóloga. Realização de tais procedimentos, profissional X, realização de tais procedimentos e outro profissional. Então eu simulei aqui que seriam 3 profissionais construindo esse documento. Análise, aí você coloca psicóloga, após analisar tal, coloca toda a sua análise e também coloca depois a análise dos outros profissionais bem separadinho assim. Eu sugiro bem separadinho, gente, porque eu acho muito mais fácil de escrever e organizar as informações. Porque, por exemplo, se você solicita para os seus colegas de equipe, me manda a sua análise, você só dá uma revisada na escrita e já adiciona ali, fica muito mais fácil do que ter que construir um texto incluindo todas as análises juntas. Eu acho que fica até confuso para ler, sabe? Então eu sugiro bem separadinho assim. Depois, conclusão. Com base nos resultados e análises realizadas pela equipe multiprofissional, sugere-se que... né? Então, o que é a sugestão, encaminhamento, conclusão da equipe? A conclusão, então, pode ser feita em formato de um parágrafo ou até mais, se vocês quiserem, com um geral, né? A opinião geral da equipe. Então, por exemplo, um profissional discorda em tal ponto e sugere uma coisa diferente. Dá um jeitinho de incluir isso neste parágrafo, mas não precisa ser separado, porque é uma conclusão, de fato, de um relatório multiprofissional. Depois vocês colocam então local, data e o lugarzinho para cada um assinar. Então eu simulei aqui como se fosse o meu, né? E o dos outros profissionais para vocês enxergarem como é que fica. Cada um assina, bate o carimbinho ali e também faz a rúbrica, né, em todas as outras páginas pequenininho.
E o último ponto aqui daquela observação importante que é: este documento não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, possui caráter sigiloso, se trata de documento extrajudicial e que a equipe não se responsabiliza pelo uso dado ao relatório multiprofissional por parte da pessoa, grupo ou instituição após a sua entrega em entrevista devolutiva. Gente, então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você e para sua equipe como elaborar um relatório multiprofissional. Foi feito com muito carinho, então eu espero de fato que isso ajude vocês. E se você e sua equipe ainda não conheciam o canal, aproveitem para se inscrever, vai ser um prazer ter vocês aqui comigo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!